Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje nós vamos falar sobre os intraterrenos, que aliás é um povo que eu tenho muita ligação mental e espiritual. Eu fiz uma pesquisa e quero falar para vocês a ligação com esse povo, o quanto eles são espiritualmente desenvolvidos. Então, vamos contar um pouco da sua história, do que são essas cidades intraterrenas, ok? Segundo o conhecimento oculto, existe no seio da Terra 3 reinos internos, denominados de Agartha, Badagas e Duat. Bem, várias cidades se interligam entre si mesmos nesses reinos subterrâneos. Helena Petrovna Blavatsky, a grande teosofista russa, que você já conhece, né? Refere-se a Shambhala como a capital ou centro do mundo, e a Agartha habitado por milhões de indivíduos governados por um rei soberano. Ossindovsky fez referência a Agartha no livro Bestas, Homens e Deuses, mostrando inclusive que o povo oriental crê em tal fato, especialmente os hindus, os tibetanos, os mongóis, os chineses. Ele diz que em determinados momentos aí da humanidade, toda a natureza se cala na superfície para louvar o rei do mundo, que é Melquisedeque, em suas manifestações no plano físico. No final do século XIX, o Marquês Saint-Yves de Lavendre viajou pela Índia e arredores, e ele também ouviu relatos semelhantes que registrou na sua missão dentro da Índia. Bem, das várias cidades, Telos será uma das mais importantes, com 1,5 bilhão de habitantes, remanescentes de Lemúria, o antigo continente desaparecido, situado sobre os montes Sacha, na Califórnia. Depois existe Paul City, com 1,3 milhão habitantes, mais ou menos, remanescentes de Atlântida também, conforme explicam os historiadores. Localizado abaixo das planícies do Mato Grosso, aqui no Brasil. Na Serra do Roncador situa-se Leta e outras mais sobre o grande continente sul-americano. Uma outra será Songe, refugiada na cultura Uighur, que fica nas Himalaias, e sua entrada é protegida por um monastério de Xinghua. Ela fica localizada na fronteira da Mongólia com a China. Bom, para quem não sabe, pessoal, Telos significa comunicação com o espírito. Tem forma de domo e é formada por 5 níveis. O primeiro nível concentra o comércio, educação e administração, além de um templo em forma de pirâmide, com capacidade para 50 mil indivíduos. A ascensão é o objetivo principal dessa comunidade, onde não há dissensões religiosas de nenhuma espécie, e sim compreensão da unidade para os vários planos da eternidade. Toda a população em Telos é vegetariana, desde 12 mil anos atrás. E ali não existem doenças ou violências devido a isso. Contrariamente à população da superfície, infelizmente. A longevidade nesse local é uma característica dessa civilização avançada, onde o envelhecimento dos corpos físicos é retardado, podendo viver vários séculos, pela sua condição genética, apesar de não serem imortais, pois isso só é possível no plano do espírito e não da matéria perecível, que é sempre passível também de transformação em qualquer dimensão. Em Telos não existe dinheiro e todas as necessidades básicas dos seus habitantes são supridas, não havendo a chamada luta de classes ou pela sobrevivência, nem tampouco as desigualdades sociais tão comuns na nossa sociedade humana. A ligação entre as várias cidades intraterrenas, elas são feitas por imensos túneis por onde circulam veículos velozes, tipo o metrô, que atravessam todo o globo interno.
havendo outros veículos, os chamados OVNIs, né, que saem para a superfície por aberturas nas montanhas do Polo Norte e do Polo Sul. Tendo contatado uma civilização mais avançada no interior da Terra, onde esteve durante 20 dias, como descreve no seu diário Richard Burt, que conservou secreto, né, até sua morte em 1957, porque ele esteve impedido pelo governo de seu país de dizer ao mundo tudo o que via e tudo o que sabia. Acredita-se, né, que muitos desses intraterrenos se encontram atualmente na superfície do planeta Terra, no sentido, inclusive, de ajudar a humanidade a desenvolver-se a vários níveis e fundir os dois mundos, interno e o externo, para uma sociedade mais perfeita, evoluída e avançada, sem guerras, sem violências, sem injustiças e desigualdades sociais, de mais respeito pela natureza e pela vida da flora e da fauna. Bem, pessoal, nós temos que entender que o silêncio não é também a ausência de som, mas um estado de consciência aí, que nos torna capazes de refrear qualquer reação da mente ao que é visto ou também ouvido. Por exemplo, podemos reconhecer uma sombra na parede, uma figura assustadora e não ter uma reação de medo, sabendo que é uma sombra. Quando a consciência tiver atingido o conhecimento de uma força, de uma lei, uma substância, uma causa, a unidade, nós humanos não mais responderemos com medo, dúvida ou horror, qualquer coisa vista ou ouvida. Então a nossa consciência terá ido muito mais além. Estamos num momento cósmico, essa hora cósmica está sobre nós nesse momento. Somente quando a noite é prolongada, der lugar à aurora, tá, desse novo dia planetário, as pessoas que estão dormentes aí, elas vão germinar, obedecendo à determinação e à finalidade da criação. A comunidade científica, pessoal, certa vez levou um grande puxão de orelha aí no ego, quando foi comprovado que a Terra ela era esférica e não plana, como se pensava. Foi uma grande, mas uma grande reviravolta da ciência. Porém, até ser provado, né, que a Terra era esférica, os defensores dessa teoria eram chamados de loucos. A própria comunidade científica caçoava desses corajosos homens, né, que ousavam pensar além da convenção. Atualmente, né, já está acontecendo isso também. Atualmente, algo parecido pode estar acontecendo. Existe aí uma teoria que diz que não só a Terra, mas também todos os outros planetas são loucos. A Terra, ela não é formada por um núcleo, uma camada de magma e uma crosta, como aprendemos na escola, mas sim que ela é oca. E dentro dela existe um mini-sol, outro ecossistema e outra civilização. Bom, pessoal, as entradas para o mundo interno seriam enormes buracos nos polos norte e nos polos sul, onde inclusive, né, há rios que desembocam, formando icebergs de água doce. Olha que interessante, né? Essas entradas aí já teriam sido até mesmo fotografadas aí pelos satélites. Porém, elas estão sendo mantidas em segredo. Todos esses povos teriam se deslocado para o interior da Terra quando ao afundamento de Atlântida e Lemúria. Existem lá centros intraterrenos, que são as expressões dos centros planetários no mundo manifestado. Esses centros intraterrenos, eles atuam como captadores, transformadores e radiadores de energia cósmica para toda a vida terrestre. A vida deles estão vinculadas ao amparo da vida terrena, porque eles são de elevado grau evolutivo, pessoal. E eles desempenham essas tarefas aí específicas para a realização do propósito do Logos da Terra. E são 7 os principais centros intraterrenos conhecidos aí nessa época. Os círculos indicam zonas de radiação mais intensa, né? Dos espelhos aí desses centros. Porém, essa irradiação não se restringe à área
assinalada, mas estende-se pela Terra inteira, em vários níveis, em várias dimensões. Uma vez conversando com uma pessoa da eubiose, que eu admiro muito, ele disse que a Terra é como se fosse uma grande cebola, com várias dimensões, vários universos paralelos, e física quântica já está dizendo isso. Bem, os centros intraterrenos planetários são usados para designar a mesma realidade. Todavia, há distinção entre eles, porque os centros planetários constituem a estrutura energética da Terra, enquanto os intraterrenos são o foco onde essa estrutura se ancora. Em outras palavras, pessoal, os centros intraterrenos estão para os centros planetários, assim como a personalidade de um adepto está para a sua própria mônada. Um centro intraterreno tem como ponto focal determinada região, mas ele prolonga-se até as áreas distantes dela. Para manter uma qualidade magnética e vibratória bem elevada, por isso que eles fazem isso. E as cidades intraterrenas, que são sediadas nesses centros, elas têm número limitado de habitantes em seu nível mais concreto. Sendo assim, um centro contém várias cidades interligadas por canais sutis constituídos com a ajuda da energia vril. A harmonia prevalece entre os seres intraterrenos, que conhecem e aplicam as leis e cuja a existência é destinada ao cumprimento do propósito da criação. Alguns seres humanos da superfície da Terra podem sim ser conduzidos para as cidades intraterrenas e de lá prosseguirem sua escalada evolutiva. E tal fato está inserido no destino cósmico desses seres e transcorre em sintonia com seu núcleo profundo e representa para eles um avanço também considerável. A integração da humanidade da superfície terrestre com a intraterrena já está ocorrendo sim e se manifestará mais abertamente ainda antes que a purificação planetária global se conclua. Ou seja, a ajuda dos mundos intraterrenos, eles estão a todo instante disponíveis, apesar de nem sempre serem percebidos e nem aceitos. Mas nos momentos finais de transição planetária, muitos aí, pelo que eles dizem, verão surgir materializadas na face da Terra cidades intraterrenas e para lá se dirigirão e serão acolhidos. Olha que legal. A ligação do homem com os centros intraterrenos, pessoal, é fruto do despertar interior e do interesse pelo bem universal, transformado então em busca espiritual, assumida em serviço, desinteressado ao despertar de toda a humanidade. Bem, pessoal, os seres intraterrenos, por tudo que eu pesquisei, são seres de uma frequência extremamente elevada, seres extremamente positivos e eles contam com a nossa colaboração, porque eles sabem o quanto nós somos ainda infantilizados também. Eu quero convidar você aí para o Congresso de Ufologia e Espiritualidade do Enigmas, que vai ser realizado em São Caetano do Sul, dia 24 de julho de 2016, das 10 às 18 horas. Anota aí. A entrada é 1 quilo de ração animal para colaborar com as ONGs aqui de São Caetano. E inscreva-se no Cron TV, canal do YouTube, que lá nós temos mais de 1000 vídeos aí com temas correlatos à ufologia e espiritualidade. Bem, pessoal, eu espero que eu possa ter ajudado a vocês conhecerem um pouquinho desses seres maravilhosos. Eu coloco uma imagem de transcomunicação instrumental de um deles que foi captado, que fazia contato com o grupo Cron e que sempre nos amparou muito. Gratidão, pessoal. Até o próximo capítulo de Fator Paranormal. Vem comigo nessa jornada.